Olá, eu sou Ana Catarina Mendes, eurodeputada do Partido Socialista. Bem-vindos a mais um Artigo 2º, um programa sem moderador, mas com moderação, onde conversamos as duas sobre temas da atualidade e, mais uma vez, com o nosso semáforo. Eu sou a Lídia Pereira, eurodeputada do PSD, e vamos debater três temas. Começamos pelo tema vermelho, que são as eleições autárquicas. Igual ao meu caderninho. E seguidamente vamos ter outra oportunidade para falar também sobre o acordo para Gaza e a cimeira para as alterações climáticas, que entretanto se aproxima. Sobre as autárquicas começo eu, não é? Exatamente. As autárquicas foi um grande momento para o Partido Social Democrata, que ganhou mais câmaras. Voltamos à liderança da Associação Nacional de Municípios, que é algo muito positivo, e também da Associação Nacional de Freguesias. Portanto, temos agora a possibilidade de continuar o bom trabalho que o Governo tem vindo a desenvolver. Esta também, e tem que se dizer, foi uma estratégia vencedora pelo próprio líder do Partido Social Democrata, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Portanto, eu creio que estamos perante uma onda de mudança. Há aqui alguns aspectos interessantes do ponto de vista eleitoral, é que há muitas câmaras, há muitos municípios em que se venceram eleições por margens muito curtas, portanto, em número absoluto de votos, margens curtas, e que depois trará desafios à própria governação das autarquias. Mas eu gostava de dizer uma coisa sobre esta noite eleitoral do passado domingo, que é, no fundo, assinalar o grande derrotado da noite. E o grande derrotado da noite foi o presidente do partido Chega, André Ventura, que também ele foi candidato em 308 municípios diferentes. Portanto, ele tem uma tradição em ser candidato a tudo. É candidato a Primeiro-Ministro, é candidato a Presidente da República, foi candidato a 308 municípios diferentes. Tinha estabelecido a meta de vencer 60 câmaras a nível nacional, conseguiu vencer 3. É verdade que tem vários eleitos, tanto nos executivos camarários como depois nas juntas de freguesia, mas é assinalável a grande derrota de André Ventura, que tem esta tendência para se agarrar a toda e qualquer eleição. É um mestre em várias coisas, entre as quais de lançar confusão, tenta sempre navegar no caos. É uma pessoa um partido extremamente incoerente e inconsistente, mas que tem esta consistência de aparecer nas eleições todas, e de facto tem aqui uma derrota que não é uma derrota pequena, mas que ainda assim terá um papel por via dos eleitos que o Partido Chega conseguiu, e que será devidamente escrutinado, como aliás aconteceu sempre com os partidos como o Partido Comunista e como o Bloco de Esquerda, e que, portanto, há aqui uma responsabilidade acrescida, porque, de facto, apesar da derrota, o Partido Chega tem aqui uma implantação autárquica que vai necessariamente tentar gerir alguns equilíbrios, por causa daquilo que eu dizia anteriormente sobre as curtas margens em que as várias candidaturas algumas candidaturas conseguiram vencer as eleições, e que, portanto, haverá sempre aqui alguma ou possíveis tentações, mas também temos que reconhecer que estamos a falar de eleições muito específicas, estamos a falar de autarquias que respondem diretamente às comunidades, que têm um escrutínio diferente, e que, portanto, vai obrigar aqui a um diálogo alargado. Eu, sobre estas eleições autárquicas, tenho, em primeiro lugar, uma consideração genérica, porque tenho ouvido muita gente a querer fazer leituras nacionais de eleições autárquicas, leituras autárquicas de eleições nacionais, e eu acho que é preciso nós percebermos que, da mesma maneira que o poder, em termos de governo central, vão influenciando aqui e ali, a verdade é que as eleições autárquicas são eleições muito particulares, muito específicas, que mobilizam mais de 300 mil pessoas que são
os candidatos, que têm a ver muitas vezes, o facto de nas legislativas se ganhar naquele conselho não significa que seja a mesma cor que venha a ganhar nas autarquias, porque ela tem mesmo a ver com especificidades dos territórios e especificidades dos candidatos ou dos presidentes de Câmara ou presidentes de Junta. Dito isto, eu acho que há três coisas que são, para mim, evidentes. A primeira é que o Partido Social Democrata ganha mais 8 câmaras do que o Partido Socialista e, portanto, basta ganhar mais uma para ganhar as eleições autárquicas. Ganha a Associação Nacional de Municípios depois de 12 anos de interregno da Associação Nacional de Municípios, ganha a Associação Nacional de Freguesias e, portanto, vence as eleições do dia estas eleições autárquicas. Eu tenho algumas considerações, que é quando vejo Luís Montenegro muito ufano a dizer agora temos as regiões, o poder local e o poder central e fazemos tudo o que queremos. Eu tenho algum cuidado sempre com isto. Mas é factual é a liderança factual. do PSD nesse... Mas sendo factual existe também mais responsabilidade. Eu sei o que é ter um grande resultado autárquico como o Partido Socialista teve em 2013, o melhor resultado em 2017 e em 2021, estar no governo entre 2015 e 2024 e isso traz-nos uma responsabilidade acrescida. Eu não gostei de ver Luís Montenegro dizer votem nos nossos candidatos porque eles são da cor do governo e, portanto, é mais fácil governar o território se as autarquias tiverem a mesma cor que o governo. Não partilho, não foi isso que não partilho desta leitura, acho que é uma leitura perniciosa e espero que Luís Montenegro... É natural os líderes partidários apelarem ao voto dos seus candidatos, claro, das candidaturas que não podemos confundir os poderes, mas dito isto, eu chamava muito a atenção à necessidade da responsabilidade porque há dossiês importantíssimos que estão em cima da mesa. É preciso continuar o processo de descentralização. É preciso que a descentralização seja acompanhada de verbas financeiras para que essa descentralização se faça. Para quê? Para que se possa responder à saúde, à educação, à habitação, às questões sociais com maior proximidade. É disto que se trata e também o desenvolvimento do PRR e das matérias. Mas, dito isto, o PSD é a força maioritária no poder local neste momento. Em segundo lugar, ao contrário daqueles que achavam que o PS... E bem, com o histórico recente, sim, podia ter desaparecido. O PS, do meu ponto de vista, segura o seu eleitorado autárquico, continua a ser um partido com implementação territorial, perde as eleições, disputa até ao último momento os maiores conselhos, mas de facto não consegue uma vitória. E tem duas surpresas na noite, duas surpresas para muitos, não para nós que estávamos a acompanhar as eleições, ou pessoas como eu, que é ganhar pela primeira vez Viseu e ganhar depois de muitos anos, ganhar Bragança. Eu acho que o somarmos mais capitais de distrito é também um sinal positivo para o Partido Socialista, mas eu não partilho daqueles que acham que agora já está tudo no caminho certo. Não. É preciso continuar a fazer, há uma responsabilidade acrescida deste resultado, é preciso continuar a fazer o nosso trabalho e a demonstrar que o Partido Socialista é uma alternativa democrática ao PST quando esse momento se colocar. Esse momento, se tudo correr como deve ser, será daqui a uns tempos, no final da legislatura, e, portanto, é preciso continuar a trabalhar, ter agenda, responder às pessoas, ajudar os nossos autarcas no território e eu quero daqui saudar os nossos autarcas, os que ganharam, os que perderam, os que não renovaram os seus mandatos, porque tenho neles um grande orgulho. Última nota, eu partilho como tu, não tanto... Eu acho que o Chega é o partido derrotado no sentido em que coloca como expectativa 30 câmaras, das 30 passa de 8 para 10, enquanto ele está 60, 30, 8 a 10, ficar à frente do PCP. Ora, nenhum dos cenários, nenhuma das expectativas colocadas por André Ventura foram concretizadas, mas ganha 3 câmaras municipais. E vai colocar problemas em vários governos municipais e isso eu acho que é um problema que temos que estar atentos. Por isso é que eu falava do escrutínio, porque há uma votação que é uma votação que nós não podemos dizer que não estão aí. Eles estão aí
e têm que ser combatidos pela agenda. E o poder autárquico resiste ao voto populista, porque sabe que aquele voto populista, que aquele discurso populista não lhes resolve os problemas e acredita muito mais num PSD ou num PS para serem Sim, as isso é forças relevante. maioritárias nas câmaras municipais, e acho que esse é o saldo da noite. Dito isto, acho que é muito importante que os democratas continuem a combater aqueles que querem destruir a democracia e que vão tentar destruir em alguns municípios, e essa é a minha preocupação para os próximos 4 anos autárquicos. Vamos estar aqui a acompanhar intensamente seguramente. também a vida autárquica. Ana, agora é a tua vez de Nós cessar fogo. passamos para este anúncio de Donald Trump e Plano de paz. Plano de paz, da cimeira que ocorreu no Egito esta semana com 20 líderes europeus esfiados por Donald Trump. Eu diria que a paz ainda não está garantida. Diria que nós temos 3 etapas. A primeira etapa da entrega dos reféns vivos ou mortos, e sabemos o que está a acontecer designadamente com os que infelizmente morreram, que ainda não foram entregues. Sabemos que Israel ainda hoje voltou a colocar dificuldades nos corredores humanitários na entrada, em Rafah designadamente, para que proibiu a entrada, porque enquanto não chegarem todos os reféns não deixa que a ajuda humanitária entre. A segunda fase é uma fase de uma autoridade militar que há de ir para ali, que ainda não se percebe muito bem que força é que irá, mas que terá como responsabilidade a reposição de uma normalidade e de um governo e de uma democracia com o Hamas longe, e eu espero que o Hamas respeite e espero que Israel respeite o que aprovaram. E temos uma terceira fase, que é a fase da reconstrução, e essa eu estou muito preocupada. Portanto, eu diria, acho um bom sinal a possibilidade das pessoas poderem voltar à sua terra, a uma terra que está completamente destruída. Tenho alguma dificuldade em considerar que a paz já está, e devo dizer, olhando para trás na história, os acordos de Oslo com Yitzhak Rabin e Nasser Arafat e com Shimon Peres e com Clinton eram muito mais sólidos do que este acordo de paz é, e não viram a luz do dia. Eu espero que este veja a luz do dia, pelo menos há aqui um esforço, vamos ver. Eu, sobre o plano de paz, há uma coisa que eu gostava de dizer, que tem a ver com o facto deste plano estar a ser muito divulgado e disseminado como o plano de Trump, mas a verdade é que Donald Trump liderou este processo, mas é um plano com respaldo internacional de muitos outros países É que eu sublinhei 20 líderes europeus que apoiam o plano de paz e o cessar-fogo em Gaza. É positivo a tentativa, pelo menos, do fim das hostilidades, da entrega dos reféns e da libertação também dos civis palestinianos. Portanto, há esse processo em curso, mas faz parte, no fundo, do pacote, e também a ajuda humanitária, que tem sido aqui, ao longo destes meses, alvo de também muita crítica internacional e que tem trazido a lume a dificuldade das vidas das pessoas que não têm nada... Espero que o Hamas perceba. Mas há uma questão, e se calhar vai ligar àquilo que tu queres dizer. Há um ponto essencial que eu creio deste plano de paz que ainda não é claro, que tem a ver com o desarmamento do Hamas. E eu creio que até que essa questão seja devidamente clarificada, este plano de paz assenta em pés de barro e, portanto, de todo modo, eu creio que é muito importante o fim das hostilidades, porque havia uma sangria de vidas que... Além do desarmamento do Hamas, pode a comunidade internacional garantir que Israel não vai atacar com as suas armas? Eu acho que será uma questão para nós
para nós debatermos num outro programa, Eu acho que vamos voltar a ele, inevitavelmente. O Donald Trump, aliás, hoje já disse... Eu gostava que houvesse se o estabilidade Hamas não desarmar, ele Sim. está cá para resolver o assunto. Ele disse isso, mas eu também tenho algumas dúvidas, porque muitas vezes Donald Trump faz-se valer da retórica Sim. para tentar, Mas eu acho que há três coisas que nós gerar o temos que caos ver. e depois resolver. Há três coisas que eu acho que nós temos que aguardar e perceber que a paz não se assina por decreto. É preciso libertar os reféns todos, é preciso desarmar o Hamas e retirar as tropas israelitas do território. É preciso a ajuda humanitária continuar a entrar. É preciso que a ajuda humanitária entre em Gaza e é preciso que a comunidade internacional, com esta força internacional que se vai criar, que ainda não sabemos o que será, que venha a criar condições de segurança naquele território para a sua reconstrução. E vai ser preciso muito dinheiro para isto. Entramos no último ponto. No último ponto, que onde eu posso saudar-te felicitar-te por seres a Presidente da Delegação do Parlamento Europeu ao COP. É verdade. 30. Portanto, nós estávamos no ponto amarelo, no sinal amarelo. Vamos agora para o tema verde, a COP30, que este ano decorre em Belém, no Brasil, portanto, às portas da Amazónia. E agradeço-te o cumprimento, porque foi já uma função que tive na COP29, no Azerbaijão, e este ano tenho a oportunidade de chefiar uma vez mais a delegação do Parlamento Europeu. Eu creio que é importante dizer talvez duas coisas sobre o posicionamento ou a posição do Parlamento Europeu para esta COP30 e dar nota dos behind the scenes, se eu puder chamar assim, de tudo o que levou à Constituição, à resolução do Parlamento Europeu, que será votada na próxima sessão plenária. Exatamente, portanto, para a semana. Na próxima semana, que vai ser um dos temas quentes na agenda da próxima semana em Estrasburgo, em que foi muito interessante, porque eu já sou relatora para a COP30 há 4 anos, e, portanto, este é o 4º processo que lidero, e, de facto, foi interessante observar a indisponibilidade do campo mais à direita do nosso Parlamento, e uma novidade aqui é que os nossos colegas conservadores e reformistas, portanto o ICR, têm sido sempre cooperante. Este ano, de facto, esteve ausente. Não são todos. Há delegações que não o fazem. Sim, os patriotas fazem, mas eu acho que é importante distinguir, porque tem havido sempre uma atitude diferente, mas é de notar essa ausência. E que levou a um bom entendimento, a uma boa relação com os partidos, com os grupos políticos daquilo que nós chamamos aqui em Bruxelas e em Estrasburgo da plataforma democrática, da plataforma, com os socialistas, os liberais, os verdes. Portanto, eu creio que a posição que conseguimos, uma vez mais insisto na importância de países como a China assumirem aqui uma responsabilidade maior, até do ponto de vista financeiro. Portanto, quando se fala em financiamento climático, a China hoje já não tem níveis de PIB que se enquadrem na lógica de países em desenvolvimento, e, portanto, tem aqui uma responsabilidade diferente com o mundo inteiro e, em particular, com os países em desenvolvimento, muitas vezes também chamamos do sul global. Há também outros pontos relativamente ao nosso compromisso com as nossas contribuições nacionais para 2035, portanto estamos a falar no plano das emissões de CO2, portanto está bastante vincada na posição do Parlamento Europeu, que queremos reduzir até 2030 na faixa entre os 66,75 e os 72,5 das emissões de CO2, face ao que tínhamos em 1990, e, portanto, eu estou entusiasmada com mais este desafio. Estou satisfeita com este acordo alargado e com a posição ambiciosa, mas também pragmática, que o Parlamento Europeu leva a Belém, no Brasil, nas próximas semanas. Eu estou satisfeita que sejas tu a Presidente desta Comissão, tanto mais porque, antes de ir àquilo que são os meus pontos essenciais para esta COP30,
Eu tenho visto com grande dificuldade aqui no Parlamento Europeu neste último ano a força com que os patriotas vão assumindo a negação sobre as alterações climáticas e os efeitos que as alterações de desinformação em climáticas. curso nessa Vejo matéria. com muita dificuldade como é que se adiou a discussão da desflorestação, porque acho que era um diploma importantíssimo e que devia ter ido a esta... Devíamos ir a esta COP também com este diploma aprovado, porque ele permitia um conjunto de coisas, desde logo, de organização da nossa floresta, de utilização da nossa floresta e de capacidade... Apesar, se me permites dizer, de esse ser precisamente um tema bastante sensível das nossas relações com o Brasil, que é anfitrião. Sei. Mas é por isso que eu lá vou, é mesmo por isso que eu lá vou. Da COP. E, portanto, vejo com muita dificuldade. Por outro lado, acho, sinceramente, que é sintomático que seja em Belém, é muito importante que seja em Belém, é muito importante que a Amazónia seja olhada pelo mundo inteiro como um território a proteger e um território de que o mundo necessita. E é por isso que diplomas como o da deflorestação ou da reorganização da natureza, da proteção da natureza, quando são chumbados aqui no Parlamento Europeu, ou quando naquilo que é o acordo Mercosul, que tem impacto direto também com e que tem uma cláusula no respeito pelo Acordo de Paris, isso também é bastante relevante. Portanto, eu acho que é muito importante que nesta mensagem do Parlamento Europeu, além da resolução que nós vamos levar, ou que o Parlamento leva, acho que era muito importante que houvesse um olhar atento, sobre a Amazónia, 2, sobre aquilo que são as nossas ambições climáticas, 3, eu vejo mesmo com dificuldade os retrocessos. O ómnibus, a propósito do pacote ómnibus, ou seja, de simplificação da legislação europeia. Eu tenho uma em matéria da sustentabilidade. Ligeiramente diferente. Tenho muita dificuldade em perceber como é que nós estamos a tentar voltar atrás num conjunto de conquistas que tínhamos tido, mas eu... Porque é que eu te saúdo por seres... Mas essa ambição não está em causa. Porque é que eu te saúdo por tu seres a coordenadora, a presidente desta delegação, a chefe desta delegação. Porque conto contigo para nós conseguirmos melhorar aqui... E vamos melhorar... A legislação europeia, porque eu acho que estamos a cometer alguns erros melhorar, mas também temos que são maus. Mas também temos de ter consciência que temos que alavancar a capacidade das nossas empresas europeias em não terem que lidar com tantos custos administrativos. E nós podemos fazer um programa só sobre isto. Na última legislatura houve alguns excessos e, infelizmente, excessos no sentido legislativo de carga administrativa. Eu estou à vontade porque estive sempre a alertar os meus outros colegas nas várias negociações e, portanto, este processo de simplificação não põe em causa. Eu acho que é importante isto dizer-se. Não põe em causa. Vamos voltar a esse. Não põe em causa o nosso compromisso com a neutralidade carbónica. E a neutralidade carbónica está inscrita na lei, a Lei Europeia do Clima, que foi aprovada em 2021. E, portanto, eu acho que é muito importante nós olharmos para isso e percebermos que, da legislação que está a ser neste momento revista e simplificada, aquilo que vai ficar, aquilo que é o essencial para nós, por um lado, atingirmos as metas climáticas e as metas intermédias e, por outro, garantir que as nossas empresas não incorrem em custos que as colocam em situações desfavoráveis face a outros países. E com isto, temos que terminar... Como este é um programa de gente moderada, o grande drama é que não se pode ir ao 8 e ao 80 e o que está a acontecer é que eu estou a dizer. Em função das questões ideológicas, eu acho que se atacou muito o Green Deal, mas acho que vale a pena fazermos um debate sobre isto e só sobre isto sem semáforo. Eu posso dizer, eu até posso Tens dizer novidades isto para dar sobre o novo programa? Tenho novidades, mas só queria dizer isto e para também lançar eventualmente a dúvida a quem nos segue. Eu própria não gosto da expressão Green Deal. Mas eu gosto. Eu não gosto da expressão Green Deal. Portanto, é uma coisa que nós espero que haja uma transição justa, ecológica. Vamos então às novidades. As novidades apresentas. É que estamos a chegar ao final deste nosso episódio do artigo 2º e, como nós anunciámos no último episódio, íamos trazer novidades. A novidade é que, ao longo das próximas semanas, quem nos acompanha, quem quiser fazer perguntas sobre o nosso trabalho aqui no Parlamento Europeu, sobre o funcionamento do Parlamento Europeu, sobre algum dossiê, algum tema, vão podê-lo fazer e nós, ao longo da semana, vamos responder a essas perguntas. Vamos escolher algumas e vamos responder a essas perguntas. Estejam à vontade para participarem. É assim que se constrói o projeto europeu.
Até ao próximo Ao episódio. próximo episódio.